Boa tarde, bem-vindos à revista da semana, edição do dia 7 de junho. Comigo estão Silvério Cunha e José Faustino para a edição desta sexta-feira. Vamos analisar, como é habitual, as notícias que marcaram a atualidade dos últimos dias, aquilo que aqui fazemos sempre no final da semana. Começamos por falar do Banco de Portugal, que prevê o regresso de déficits devido às novas medidas do Governo e também medidas aprovadas pela oposição no Parlamento. O Supervisor Nacional olha com preocupação para as contas nacionais. Silvério Cunha, vamos deixar de ter excedentes e voltar à conversa do déficit que tão bem conhecemos? Antes de mais, vamos cá ver. O que está aqui em causa aqui é o que, aliás, o próprio Primeiro-Ministro já falou nisso. Diga-se de passagem, nisto não há nada de particular. O que está a acontecer é que, na atual situação política, de facto, há um partido que não é maioritário e que, mediante abstenções estratégicas de uns ou votações ou conjunções de outros, arrisca-se a ter uma Assembleia da República que vai governando a seu bel prazer naquilo que são coisas fundamentais, e o Governo fica, digamos, restringido a decretos-leis que até podem ser chamados eventualmente pela Assembleia da República para apreciação e para serem transformados em leis, alterando-os. Portanto, acontece que, evidentemente, o que está a acontecer é isto, e estamos, portanto, num momento em que isso acontece. É um procedimento no regime parlamentar que, aliás, não é caso único na Europa, diga-se passagem. Mas o problema que se coloca aqui é mais complexo por causa disto, porque nós, de facto, criámos um quadro parlamentar que é novo, há uma reorganização da correlação de forças e sucede que, no fundo, vamos cá ver, os partidos todos da oposição, excetuando naturalmente o PSD e o CDS, que são os partidos que sustentam a AD, estão, digamos, a fazer o mais que podem para embaraçar o governo na governação. E, portanto, temos um governo que, na verdade, vai governando, mas depois tem que aceitar leis que, à partida, são leis que não provêm do que vem da Assembleia da República, que não correspondem, obviamente, à composição do governo. Temos um governo que é, no fundo, bipartidário, mas temos uma Assembleia da República que é muito fragmentada e multipartidária. Portanto, é evidente e óbvio que a despesa está a aumentar e vai ter que ser paga ou por um orçamento retificativo, que eu penso que não vai existir, mas pelo orçamento 25. Claro que isto é um pau de dois gumes, porque vai obrigar os partidos de oposição que estão a governar desta maneira, nomeadamente o PS e o Chega, vai obrigar esses partidos a, de algum modo, depois serem colocados perante um orçamento proposto pelo Governo em 25, que vai ter que cabimentar todos esses gastos e, evidentemente, e portanto tudo que, e aumenta a dívida pública, porque o Governo endivida-se nos mercados, portanto o Estado português, melhor dizendo, endivida-se através do Governo nos mercados. Portanto, é evidente que eu calculo que sim, porque anda-se a aumentar tudo e com promessas de aumentar ainda mais, embora depois o Governo também ponha cá fora umas medidas que vão caldeando a coisa, não é? Sei lá, os professores, a retórica das garantias todas dadas aos professores, já que é por terra, o próprio Ministro da Educação já disse, ainda há dias, ou 2 ou 3 dias, que admitiu perfeitamente que a grande esmagadora maioria dos professores não vão ser beneficiados. Portanto, isto é uma espécie de realidade, digamos, contabilística, porque senão isto tudo era exponencial. E, portanto, é evidente que agora há um problema, que é o problema de se ter feito uma campanha eleitoral muito baseada em casos muito concretos, sem projetos de políticas públicas, incluindo uma política pública salarial para o país, e não havendo nada disso, estamos perante o casuísmo. Portanto, caso a caso, cada partido promete aquilo que quer e que a conjuntura lhe importa para a conjuntura, e até vou mais longe. Então a gente sabe que há a estrutura, que é o importante, há a conjuntura, que é necessária, que é inevitável, mas depois há aqueles momentos, nós andamos em momentos. É o momento desta semana, é o momento do mês passado, que até historicamente falando são pouco importantes, mas que determinam e dão empurrões, não é? E são aquela gota que pode fazer transbordar o copo, ou pode mesmo provocar uma avalanche. E isso é um problema, aliás, para o qual devo dizer que também o chefe de Estado já chamou a atenção. O chefe de Estado já disse que o Orçamento 25 vai ter que cabimentar uma data de coisas que agora estão a ser aprovadas. Portanto, os partidos, quer os do Governo, mas também há uma coisa que eu quero dizer, os partidos, quer os da oposição, têm que se convencer de que vão ser chamados à responsabilidade posteriormente, mas o partido do Governo também está com uma atitude um bocado curiosa, porque ao mesmo tempo não tem a capacidade, não tem espaço de manobra retórica política, não tem esse espaço de manobra, porque estamos a viver todos na conjuntura, no momento, para dizer assim, alto lá, nós não vamos nisso,
e porque não pode ser, por exemplo, eu não sei fazer contas, não sei se pode ou não pode, mas calculo que evidentemente quanto mais despesa houver, pior será. Ora, acontece que se o partido do governo não tem capacidade para dizer isto, e vê-se que não tem, por uma razão, porque também está a governar na base daquilo que os gregos antigos na Grécia clássica chamavam, está toda a gente a governar e ele fazer oposição na base da demagogia. Portanto, está toda a gente a prometer coisas que hipoteticamente não virão a ter condições para cumprir. Este é um problema que se coloca e que é um problema sério. Atenção, há coisas que se podem cumprir mudando o desenho até de sociedade, mudando o desenho da política, etc. Tudo é possível, mas há uma coisa que se impõe a todos os atores políticos, é que expliquem quais são os pressupostos de onde partem e quais são as consequências que daí advêm. E a verdade é que ninguém está a explicar nada. E eu acho que, francamente, para terminar, que andamos todos a brincar, andamos todos, como quem diz, andamos todos a brincar à cabra cega, e um destes dias alguém se vai magoar, porque vai haver um choque muito forte, e esse choque muito forte vai escaquear tudo. José Faustino, será que é esse o caminho que tomamos? De repente temos outra vez um choque muito forte? Matias, desculpe, só dizer uma coisa, porque o José Faustino gostaria que até comentasse isto. Por exemplo, isto agora é o exemplo dos polícias, que o governo propôs 300 euros. Os polícias dizem que é inaceitável, é absolutamente inaceitável. Eu vou ser franco e vou dizer uma coisa, porque nós, os colegas da PJ, têm que ser iguais. Os agentes iguais aos oficiais. Isto põe em causa conceitos de meritocracia, conceitos de qualificação, conceitos de muita coisa. Portanto, põe tudo em causa. Ora bem, quando alguém diz isto e acha que 300 euros por mês é pouco. É muito pouco. Então, nessa altura, eu também sou candidato a exigir muita coisa para mim. Como eu acho que toda a gente aqui, os jornalistas também, os enfermeiros também, os médicos também, toda a gente tem direito digamos, a ter uma qualificação, digamos, que seja, digamos, razoavelmente equiparada do ponto de vista financeiro. Ora, isto mostra uma atomização. Isto é impossível haver diálogo político assim. E este caso da polícia é apenas um exemplo, porque no fundo há uma data de gente a dizer a mesma coisa noutras posições. Mas é que o culpado não é ele. O culpado foi o Dr. António Costa, que aumentou. Que aumentou a Polícia Judiciária com um subsídio de risco, ou não sei o que ele lá lhe chamou, podia ter chamado outra coisa qualquer. Mas teve um critério. Não, que o critério não foi grande. Teve um critério. Qualificação dos agentes. Não, foi. O critério foi envenenar tudo. Mas teve critério de qualificação. Não, é um prémio igual para todos. Não, porque assim. Porque é um subsídio de risco. Sim, mas repare, mas até nisso há certamente cálculos técnicos a fazer. Mas não sei, eu acho que houve. É igual para todos. Não é igual para todos. Assim, já falámos sobre isso, não é? E neste caso, José Faustino, será que caminhamos para o tal descontrole que já tivemos? Para o tal buraco que. Eu estou farto do Diácono Remédios, perdão, do governador do Banco de Portugal. Esse cavalheiro, o doutor, como é que ele se chama? O Mário Centeno, foi ministro e governou na continuação da austeridade do governo de Passos Coelho, a dizer mal de Passos Coelho. Este é que é o ponto. E poupou dinheirinho, foi andando e tal, mas assim que pôde, raspou-se para o Banco de Portugal. E nunca ouvi fazer grandes críticas às manobras para dar um superávit e tudo isso do seu grande amigo António Costa e do governo a que pertenceu. Nunca ouvi dizer isso. Desde que tenha ao menos descanso, a professora Teodora Cardoso criticava toda a gente com fundamento, que o Costa nem a podia ver na frente. Aliás, o Conselho de Finanças Públicas continua a dizer as coisas. O Banco de Portugal nunca ouvi tão incisivo como agora, não muito incisivo, mas ele veio-se embora e portanto foi o governo a que ele pertencia que criou um certo número de precedentes, e estou de acordo com o professor Silvério Cunha, criou-se aqui estou de acordo no aspecto que o governo que esteve e o partido que lhes deu sustentação, que é o Partido Socialista, e todos os outros, aí estamos todos de acordo, andaram todos num baile eleitoral a prometer tudo a toda a gente. Aí estamos completamente de acordo. Esqueceram-se das 3 palavras, não há dinheiro. Agora, vê o Diácono Remédios, o governador do Banco de Portugal, dizer armado em beato que não sei quê, para ter cuidado e por aqui e por ali. Então, mas isso toda a gente está a perceber, toda a gente percebe isso. Eu acho que não. Isso é que é o problema, que ninguém percebeu nada. Professor, ouça lá. Vamos lá ver. Os polícias e os dirigentes dos sindicatos, eu não vou dizer, Deus-me livre, que não é gente inteligente. Não, é gente capaz. Os dirigentes dos sindicatos dos médicos, os dirigentes dos sindicatos dos enfermeiros, etc. São pessoas inteligentes. Então, eles percebem aquilo que nós percebemos. Ou acha que não?
Eu acho que não. Sabe porquê? Eu acho que não, sabe porquê? Porque é assim, porque eles pensam em função da sua corporação. Não têm um desenho do país. Não têm um desenho do país. Está a dizer, não pensam. Até não pensam. Posso dizer outra coisa? Diga. O que eu digo é outra coisa. Se calhar o senhor está de acordo comigo. Eles percebem. O instinto corporativo é que não os deixa. Não percebem. Não, estão limitados. O interesse corporativo estão limitados pelo interesse corporativo. Pronto, sobrepõe-se à inteligência deles. Está bem, pronto. Porque eles veem aquilo que nós vemos. Então não são inteligentes. Não estão a ver o que nós vemos. Até agora vê o Diácono Remédios, que se raspou do governo. Mas sabe que constatar é fácil. O problema que se põe é quem diz o quê, não é? Pois. Quer dizer, quando há um dirigente que diz assim, isto tem uma indignidade, eu te digo uma coisa, isto até é um bocado estranho, dizer-se isso num país de baixos salários, a pessoa dizer assim, ganhar mais 300 euros por mês, isto é um exemplo. É uma ofensa. É uma ofensa. Num ordenado mínimo de 820 euros, um aumento de 300 euros do subsídio, a que chega ao 8º ou 9º, pensam em vários subsídios. É uma ofensa. Então, aqui nada a dizer. É evidente que a continuarmos por este caminho que vai haver problemas. Eu até vou mais longe. Perdão, eu já dizia o Diácono Remédios, mas é o governador, o doutor Centeno. Eu vou mais longe que o doutor Centeno. Por este caminho, é meia dúzia de anos onde temos cá outra vez a Troika. Eu não me admiro nada disso. Entretanto, o Banco Central Europeu baixou taxas de juros pela primeira vez em mais de 2 anos. O Banco Central Europeu anunciou essa redução em 25 pontos base. Já era esperado. No entanto, houve um governador que não concordou com esta decisão, o governador do Banco Central da Áustria, que diz que a decisão está a ser tomada demasiado cedo. Exemplo, se calhar, disso é que também aqui em Portugal, o próprio Banco de Portugal anunciou uma revisão em alta da inflação. Será que a decisão é incoerente, Silveira Cunha? Eu não sou economista, nem de economia financeira, portanto não percebo nada do assunto, mas há uma coisa que eu percebo, que é a questão é esta. Eu acho que o discurso político está a dominar neste momento tudo. E o problema que se põe é o discurso político é importantíssimo, é fundamental, e até a meu ver é primigénio, mas tem que ser fundamentado com outros dados, naturalmente, que não são só políticos, como é evidente. E, portanto, acontece que o que está a acontecer é o seguinte, é que toda a gente já percebeu que nós estamos num sistema onde há uma grande parte da população que começou a enfrentar, em todos os países, grandes dificuldades. Isso também é assim em Inglaterra, que não é da União Europeia. E acontece que começou a enfrentar grandes dificuldades e, neste momento, toda a gente fala da questão da crise da habitação, que é geral, e acontece que, perante isto, o que é que estão a fazer as pessoas? Estão a se sentir mal, estão a revoltar-se e, como acontece geralmente na política, e é assim desde há milhares de anos para cá, pelo menos desde os gregos, porque eles relataram essas coisas, são os únicos que relataram bem isso, desde há 2400 anos para cá, que nós temos depois uma coisa que é, as pessoas revoltam-se, é mais fácil sempre a um ser humano dizer aquilo que, digamos, não lhe agrada, dizer aquilo relativamente a qual está contra, do que dizer aquilo que é a solução do problema. É muito mais fácil dizer, eu não quero isto, e é mais difícil dizer, em contrapartida, proponho aquilo. Porquê? Porque o aquilo pressupõe um diagnóstico do isto e um inventário de soluções possíveis para fundamentar o aquilo. E, portanto, é mais fácil dizer não do que dizer sim dentro nestas condições, com aquele caminho. E o que é que sucede? É que o Banco Central Europeu está a tentar facilitar um bocadinho as coisas para o consumo interno. E acontece que também não é estranho a isto, que é uma ideia que é a ideia eleitoral agora, das eleições europeias, é um sinal. Para quê? Para fazer recuperar uma ideia de de um bem-estar que, a meu ver, no atual sistema está perdido. E acontece que isto tem que haver, realmente vai haver, a meu ver, nós estamos num momento que é um bocado trágico e interessante ao mesmo tempo. Talvez os momentos trágicos sejam interessantes e os interessantes nem sempre sejam trágicos, mas acontece que é o seguinte, é que nós estamos numa redefinição do paradigma político e até doutrinário e tudo isso. E acontece que são redefinições muito complicadas e onde há muitas contradições. E, portanto, nós estamos num sistema que está a querer também sobreviver e que está com mecanismos técnicos dentro da sua lógica para tentar sobreviver. E a questão que se coloca é, será que o sistema em si mesmo tem condições para isso? Será que nós acreditamos nisso já, intimamente? Será que o Sr. Lagarde acredita que a redução de 0,25 vai resolver problemas?
Ou é um sinal para isso? Ou será que o Governador do Banco Central austríaco tem razão quando diz assim, não, nós temos que ser muito rigorosos e temos que ser de outra maneira e, enfim, temos que saber aguentar. Porque, no fundo, também se põe esta questão, saber aguentar. E acontece que isto é um problema que implica opções, são socioculturais, são históricas, são políticas, ideológicas e outras. E eu acho que, neste momento, há aqui uma grande confusão. E acho que isto é uma manobra, a meu ver, não tanto económica, mas política, da parte do Banco Central. José Faustino, então o BCE terá tomado uma decisão política? Não, eu aqui tenho alguns acordos com o professor Silvério Cunha, não tirando a lógica do raciocínio dele, mas se ele tiver razão, valha-nos Deus, porque o Banco Central Europeu não pode pensar politicamente, tem que pensar economicamente. Mas pensa. E o Banco Central Europeu, como todos os bancos centrais, pensa e tem uma função, um Banco Central fundamental, que é controlar a inflação. Pois. Portanto, a preocupação da senhora Lagarde é a inflação. Mas então não baixava 0,25. Se a preocupação fosse a inflação, não baixava 0,25. E baixou? Não baixava por uma razão. E baixou e contra mas pera lá. Não. Isso é o que diz o austríaco. Isso também o Beato Salvo, o Banco de Portugal também diz aqui. A inflação na Europa continua acima dos 2%. Não, sim, mas está a descer e não está em problema, está em 2,5 ou 2,6 em Portugal. O problema é que o Banco Central Europeu poderá também dizer-se, por questões políticas, eu não sei se sim ou não sei, e aí talvez a pessoa tenha razão, mas eu não quero, não me dá jeito que tenha. Pois não, mas andámos atrasados. Compreendo. Andámos atrasados em relação aos outros bancos centrais, não é? O americano, por exemplo, tudo isso. E agora continuamos atrasados a fazer a operação inversa. E a lógica, o que estava previsto, se as coisas correrem dentro do que estava previsto, era agora, por esta altura, antes do verão, haver uma baixa de 0,25%. E lá para o final do ano, outro 0,5%. Isso era o que estava previsto em termos da Europa. Mas o problema é que as taxas do Banco Europeu não é por causa da vida das pessoas, não é por causa da renda das pessoas, das casas. Isso não conta para nada na decisão da senhora Lagarde. Isso conta é a inflação. Pois, influência. Esse é que é o ponto. Claro. Então. E a inflação, vamos lá ver, eles não quiseram ir contra aquilo que estava previsto e que era previsível, porque a inflação está em níveis razoáveis. E, portanto, fizeram essa baixa de juros. Agora, vamos ver o que é que acontece. Espera-se que não tenham que corrigir até ao final do ano, no mínimo, pelo menos manter a taxa, não é? E, portanto, eu penso e atribuo-se esse facto a isso. Agora, claro, o governador do Banco da Áustria pode falar tal e qual como o de Portugal. Há de ser o diácono lá do outro lado, quer dizer, porque, é claro, a Áustria tem uma situação económica diferente dos outros e para eles, se calhar, é preferível continuar a manter um esforço, lá está, e aqui a política, para aguentar a inflação, porque têm condições políticas para isso e é de aguentar. Os outros, dentro de números razoáveis, o Banco da Europa, o Banco Central Europeu, arriscou manter aquilo que tinha previsto. Já vamos falar de contas daqui a pouco, de outras agora, contas. É muito fácil depois fazer previsões depois do jogo. Isso também é fácil. Iremos falar de outras contas daqui a pouco, mas para já. Mas eu acho que o Banco Central Europeu fez bem em baixar. Vamos à imigração. O governo mudou as regras da imigração em Portugal. O plano de ação para as migrações foi aprovado no início da semana em Conselho de Ministros e, além de extinguir o procedimento de manifestações de interesse, pretende, segundo o Governo, reforçar a capacidade de resposta e processamento nos postos consulares e ainda priorizar canais de entrada para reagrupamento familiar, jovens estudantes e profissionais qualificados. Silvério Cunha, tem sido notícia nos últimos tempos a dificuldade dos imigrantes que estão em Portugal de regularizarem as suas situações ou até de resolverem problemas burocráticos que têm de resolver, dada a sua situação no país, e até da possível saída de funcionários da Agência para a Imigração e Asilo. O que é que o Governo pretende com esta mudança de lei? O que é que irá mudar? Olha, Será que muda alguma coisa? O que eu li, o que eu tenho visto, alguma coisa, vou-te ser franco, uma coisa, eu penso que há, digamos, a realidade, certamente, há as percepções da realidade, há aquilo que já existia, há as soluções que o Governo pretende
digamos assim, que pretende pôr cá fora para usar, e depois há aquilo que é expectável funcionar, que funciona ou não. Eu acho que a questão que se põe é esta. Eu não penso, por acaso, nós tenhamos neste momento migrantes a mais, embora haja essa sensação. Eu acho que Portugal está com... Mas o problema não é esse, professor. Eu sei que não, mas eu quero começar, digamos, a minha interpretação vai por aqui. Eu penso que há um problema que nós temos necessidade de mão de obra, de facto, há um problema que, digamos, que é complicado, e não penso que a questão da migração seja um fenómeno suscetível de se estancar, porque políticas, nem sequer é bom pensar em políticas natalistas, porque isso é um problema, é uma ucronia, isso é uma ucronia sem pés nem cabeça, porque não resulta. Historicamente, aliás, já foram tentadas em muitos outros países, não resultaram. Agora, o que eu acho é o seguinte, uma coisa é a realidade. Acho que, atualmente, o Governo quis, com esta aparente mudança da lei, que só muda, na verdade, segundo lei nos jornais, é na questão da manifestação de interesse e a questão dos consulados, eu acho que pretendeu fazer uma coisa que, à partida, pode ter um certo sentido lógico, quer dizer assim, bom, há uma ideia de que alguma coisa está a correr de forma em roda livre, digamos assim, e por isso há que pôr fim a esta maré sem pés nem cabeça e vamos então reordenar tudo. É, digamos, uma forma de fazer um compasso para se respirar fundo. Bom, agora, isso simbolicamente pode ter algum efeito, diga-se passagem. E até penso uma coisa, já agora, deixe-me dizer à partida e lateralmente isto. Eu penso que Luís Montenegro tem desempenhado um papel criticável de acordo com a posição de cada um, mas do meu ponto de vista, objetivamente falando, tem feito um papel muito bom na gestão do seu lugar político neste momento. Acontece, no entanto, o seguinte, é que eu não vejo, eu acho que a única coisa que foi alterada realmente foi a questão da manifestação de interesse. Há quem diga que isso pode até pode ter efeitos perversos que não vão ser resolvidos, e depois atirar-se isto para os consulados que não tem sentido nenhum por uma razão. O mundo que pretende ir aos consulados, Portugal não tem uma rede de consulados suficientemente boa, nem suficientemente ágil, nem suficientemente capaz para poder responder aos pedidos. Toda a gente fala naquelas coisas um bocado ridículas. Nós temos o consulado de Nova Delhi, depois temos pessoas que querem vir do Bangladesh, esquecemos que o Bangladesh fica, só precisa, a 4.000 quilómetros de Nova Delhi, portanto ninguém vai fazer uma viagem para pedir isso, coisas do género. Portanto, eu penso que é um bocado utópico, no sentido que eu penso que se o governo julga que pode resolver a questão, é utópico, no bom sentido do termo, pensar que isso resolverá o problema. Portanto, a manifestação de interesse, eu julgo que o problema que se coloca é um bocado este. Nós não lucramos nada, o governo também diz que é evidente, é uma questão que é preciso salvaguardar, há redes, tráfico, há que pôr cobra, essas coisas todas são terríveis, e portanto eu penso que tem que haver um controlo. Agora, o controlo não pode permitir que depois apareçam pessoas que depois começam a existir paralelamente e a trabalhar paralelamente e que no fundo até são vítimas também de redes de tráfico. Portanto, há aqui um problema que se coloca, que é um problema um bocado delicado de equilíbrio. Portanto, e um governo não pode dizer assim, formalmente, porque é também verdade uma coisa, as migrações na história nunca foram resolvidas com, digamos, leis, decretos e coisas do género. Nunca foram resolvidas assim. Portanto, a questão é outra, a questão é estrutural e até uma questão geopolítica. E acho que o governo, aliás, não pode fazer nada se não for em conciliação e compatibilização com a Europa, com os outros governos europeus, do espaço Schengen, pelo menos. Portanto, acontece que eu julgo que é uma tentativa, a meu ver, é apenas isto. É uma tentativa que, na verdade, não é funcionalmente muito eficaz, mas representa simbolicamente um compasso de espera para se respirar. E acho que esse foi o intuito do governo. E aqui que eu acho que Montenegro, com razão, sem ela não me interessa, conseguiu obter uma imagem positiva. Já foste numa análise a esta decisão do governo, esta alteração à lei? Eu dou o benefício da dúvida ao governo e vou explicar porquê. Quero ver o que é que vai acontecer e já estou menos pessimista do que eu estava. Portanto, o problema, o professor Silvério Cunha falou aqui, esse não é o problema é que tem que se entrar com regras, isto não pode ser de porta aberta e o governo, nesse sentido, não há dúvida nenhuma que fechou a porta. Ou por outra, abre a porta quando é preciso abrir a porta. Eu estava preocupado porque suspeito que muitos dos imigrantes que trabalham em Portugal é na modalidade que o professor estava a dizer, do mercado paralelo, praticamente aparecem empregados e tal, as redes de tráfico aproveitam-se disso, etc. Mas confesso-lhe que fiquei mais tranquilo quando ouvi o presidente da Associação dos Agricultores do Baixo Alentejo, justamente dos sítios mais críticos, Odmira, que segundo eles, aquela associação quer resolver o problema
e precisa desta gente para trabalhar, destes imigrantes, vieram dizer que esta lei é boa. E já se estão a preparar, aliás, eles propunham isso, já se estão a preparar, não sei se nos consulados ou não, também tenho dúvidas sobre os consulados, mas com os serviços de emprego dos próprios países, do Bangladesh e dos outros sítios. É tão somente dizer isto. A empresa tal diz à associação: eu preciso de 50 fulanos do dia tal ao dia tal. Eu preciso disto, daquilo e daquele outro. Mandar, como no centro de emprego, como se fosse interno, mas internacional, mandar para os respectivos sítios. É mais difícil, eu sei. Os consulados não acredito que funcionem, mas através dos próprios países talvez interesse, talvez seja possível. Ou mandar delegados ou alguém para essas coisas todas, ou até empresas sem ser redes. Pode haver empresas de recrutamento legais, não tem problema nenhum. E isso até é desejável que apareçam, não é? Em que as pessoas vêm já com o seu contrato, com a garantia de um alojamento, até porque, tanto quanto julgo saber, na zona de Odmira está agora a fazer aquilo que não os deixaram fazer, a montar contentores e instalações já menos provisórias, outras mais provisórias, outras menos, para alojar os trabalhadores, pelo menos vi-se isso na televisão e todas essas coisas. Portanto, algum caminho se segue ao contrário da porta aberta. Agora, que os imigrantes fazem falta, fazem. Isso ninguém nega isso, só por pura demagogia, por puro populismo, é que se diz o contrário. Agora, eu vou dar o benefício da dúvida a esta medida do Governo, porque disse, o que está feito aqui com a tal manifestação de interesses, o que está feito, agora, nesta data, parou. A partir de agora, têm que entrar com um contrato de trabalho. Dizem as associações dos empregadores que isso é possível, é desejável. Bom, nada nos resta se não dar o benefício da dúvida. O mesmo se passa com outras medidas que o Governo, e estou de acordo com o professor Silvério Cunha, o Governo tem feito o seu papel. Vamos tem apresentado contas. Propostas, soluções. Agora vamos ver se consegue cumprir ou não. Vamos já está contido. São bons, não é? Os objetivos são bons. Falar de outras contas, voltamos a contas, porque temos as contas do IRS. Há pouco falávamos das contas do déficit, com tal referência às medidas aprovadas no Parlamento, e a descida do IRS foi aprovada por partidos da oposição, com uma descida até ao 6º escalão, enquanto os partidos que suportam o Governo queriam ir até ao 8º patamar de rendimentos. Cai sim a redução do IRS para escalões mais elevados, que o PSD e a AD pretendiam abranger para aliviar a classe média. Silvério Cunha, esta é uma daquelas medidas que foi tomada pela oposição e não pelo Governo. Nas contas deste ano. Mas há que dizer uma coisa que é a seguinte, vamos cá ver, acho que o grande problema que se põe não é em termos de contas, é em termos de simbólica. É a questão de ser mais progressivo, menos progressivo o IRS. Mais nada, porque o resto, vou ser franco, pelo que me disseram, como toda a gente acaba por ser abrangida de uma forma ou de outra, seja a escada a subir, seja a escada a descer, acontece que estamos a falar de importâncias um bocado ridículas. Ridículas, quer dizer, e quando digo ridículas não é que o dinheiro não tem importância, mas há alguns casos são coisas um bocado mínimas. E acontece que eu... Não, são. Não, é bem assim. Não, são um bocado mínimas. Só a ordem dos 200, 300, 400 euros. Não, porque eu falo da comparação, porque acontece que a comparação vai ser sempre no sentido de, obviamente, quando se mexe nos, acaba por mexer nos outros sempre, seja como diga a subir, ou seja a descer. Segundo o que leio é que é. Eu não sou fiscalista, mas segundo o que leio é. Acaba sempre por haver efeitos em todos os escalões. Mexe naquele escalão, não tem nada. Não, mexe em todos os escalões. Tem no geral. Exatamente. Mexendo no escalão. Aquilo é calculado escalão a escalão. Agora, sim, mas acaba por haver sempre uma compensação dos escalões em que a descer e a subir há sempre uma correlação. O que eles arranjam, isso é o que eu leio. É evidente que sim, lei bem. O que acontece é o seguinte. Lei bem, porque aquilo é uma coisa múltipla. Mas não me parece que haja diferenças abissais entre uma coisa e outra. Agora, há uma coisa contra a qual eu acho que é inconcebível, que é o seguinte. Aquele exemplo que a gente dá, que é o que tem vindo nas redes, é este. Eu não acho razoável que um jovem de 27 anos ganhe 5.000 euros e tenha uma descida X. E um
menos jovem, de 40 anos, que ganha 1.200, não tem essa descida. Acho que isso contraria. Mas isso está aprovado. Isso contraria, para ver, por Mas isto não é o que está agora em causa, desculpa, não é, pois, mas o que está agora são os escalões do IRS. Sim, mas acontece que, a meu ver, isso tudo, no seu conjunto, tem ali algumas pintalgadas mas agora aqui é de pontos inconstitucionais. De pontos inconstitucionais. Isso é outra coisa, já foi aprovado. Agora, foi aprovado e, a meu ver, não sei o que é que vai acontecer ainda. Bem, já... Agora, acontece que, de qualquer maneira, não julgo que seja uma coisa por aí além, e acho com toda a franqueza que todas essas diferenças e jogos na Assembleia da República são apenas para, como se está a ver, cozinhar o governo em água fria, como diz os brasileiros, não é? Portanto, é um bocado esse o objetivo. A meu ver, é mais um objetivo político ou partidário do que outra coisa qualquer. José Faustino, esta é mais uma decisão de governo tomada no Parlamento? É uma decisão demagógica de esquerdista. Porque o que o Partido Socialista e o Chega e todos aqueles que ali votaram quiseram dizer que quem ganha mais de 2.000 euros em Portugal é rico. Claro. E este é o problema. Portanto, isto é gravíssimo. Que é ridículo. Isto é gravíssimo e é ridículo. Portanto, isto nunca pode ser apoiado a nível de coisa nenhuma. Ou seja, a proposta do governo estava certa porque queria abranger toda a gente até o 8º escalão, incluindo naturalmente um escalão mais superior da classe média, não é? Eu até nem vejo porque é que não vai mais para cima, mas tudo bem. Aliás, eu, desde o princípio, há muitos anos que defendo, hoje há um partido já que defende isso, a taxa única, sem ser progressiva. Portanto, eu sou defensor da taxa única no IRS. Sou defensor disso, sempre fui. Penso que isso é que é moralmente correto e o resto é conversa. Aliás, peço desculpa, mas um parênteses muito rápido, também toda a gente dizia que o IRC era o imposto dos patrões e que só beneficiava os patrões, porque eu discordei sempre disso, porque se misturou sempre uma coisa que não se pode misturar, que é o IRC com o IRS, e agora a Fundação Manuel dos Santos veio com um estudo fundamentado provar que a descida do IRC só traz vantagem para os trabalhadores, para as empresas, o único prejudicado é o Estado. Está explicado com estudos, com fundamentação. E tudo aquilo que se fizer e que se estudar tem fundamento para se ver aquilo que toda a gente vê que é óbvio, não é? Que uma pessoa que ganhe 2.000 euros por mês não é rico. Temos pena, mas não é. 2.000 euros brutos. Sim, e portanto o que acontece aqui é que foi um braço de ferro feito com o governo, que eu acho que é um mau princípio. Acho que é um mau princípio. Isso nunca foi feito. Normalmente as coisas são feitas de uma outra forma, embora mexendo nos orçamentos e tudo isso, algo porque tem um efeito só dos próximos anos, mas seja como for, não é que seja inédito, mas é feito de uma outra forma, e isto foi o Partido Socialista e o seu líder, que de facto não tem grande aptidão. Aliás, comparativamente, deixem-me usar assim uma linguagem que toda a gente percebe, o Costa dá-lhe 10-0. 10-0, não lhe dá hipótese nenhuma. Portanto, ele não tem líder, nem é capaz, não tem perfil para líder da oposição, nem muito menos para líder do governo. Portanto, e então apresenta estas coisas, aliás, sem fundamento. E também não dá para dizer que está colado ao Chega, dessas coisas, tudo que se pode vir a dizer. Quer dizer, é uma coisa estapafúrdia, sem lógica absolutamente nenhuma, e que, na minha opinião, a proposta do governo, sendo razoável, devia merecer a aprovação, se não a aprovação de todos, pelo menos a abstenção. Deixa passar isso, não se meter neste assunto. As coisas valem o que valem. Portanto, é uma atitude, na minha opinião, demagógica. Da descida de IRS, passamos para o caso das gêmeas, com Lacerda Saldes, o antigo secretário de Estado da Saúde, constituído arguido. Entretanto, notícias já desta tarde referem que o filho do Presidente da República deverá ser interrogado pela Polícia Judiciária assim que regressa a Portugal. A Polícia Judiciária fez buscas à casa do antigo secretário de Estado. O ex-diretor clínico do Hospital de Santa Maria também foi constituído arguido, neste caso das gêmeas luso-brasileiras. Em causa está, recordo, o acesso irregular a um tratamento do Serviço Nacional de Saúde. Silvério Cunha, foi um caso que surge também em semana de eleições. Eu acho que há aqui uma questão que deve ser colocada independentemente... É uma data oportuna. Independentemente digamos, do facto do caso em si. É extraordinário. É assim, o Estado de Direito tem uma formulação material das várias componentes, dos vários poderes que conformam a soberania. Estes poderes não vivem por si e para si.
Os poderes articulam-se, digamos assim. É evidente que, como é evidente, isto começa a ser, toda a gente começa a notar. Rui Rio, aliás, deu uma entrevista num canal de televisão em que foi brutal. Toda a gente começa a notar que, inexplicavelmente, há uma data de coincidências. Quer dizer, sempre que há qualquer coisa que tem a ver com o poder político e questões eleitorais, aparece o Ministério Público a fazer qualquer coisa que tem a ver com atores políticos. É evidente que isto, digamos assim, eu aqui aplico sempre a doutrina que já aprendi do James Bond, da minha adolescência, na versão Roger Moore, que defendeu para... Sean Connery. Não, aqui foi Roger Moore, foi um filme Roger Moore. Era já a seguir. Era já a seguir. Quando Roger, mas ainda apanhou outra. Apanhei, mas quer dizer, há um filme em que Roger Moore diz assim: a primeira vez acontece, a segunda é coincidência, a terceira é manobra do inimigo. Ora bom, acontece que eu aplico aqui... Há uma que diz que a terceira é burrice mesmo. Não, mas ele diz assim, acontece que eu nunca mais esqueci dessa, acontece que eu devo dizer que aqui é o que toda a gente pensa e há um problema que se põe, eu acredito na justiça. E portanto acontece que a justiça tem uma péssima forma de comunicar no nosso país. É a procuradora que fala quando não deve falar, não fala quando deve falar, é o sindicato dos magistrados que, salvo de respeito, depois de emitir doutrina... Quando não tinha que emitir doutrina, até fez agora o próprio sindicato fez observações legais sobre uma eventual revisão da justiça em que há marcas vermelhas se podem tocar, quando doutrinariamente a questão, o sindicato dos magistrados é muito respeitável e importante, mas não tem essas funções, portanto devia haver uma associação, talvez, de magistrados do Ministério Público para fazer estudos sobre o assunto, mas acontece que essa é outra guerra e são contas de outro rosário. Portanto, eu penso o seguinte, penso que os poderes digamos, da soberania, a tripartição dos poderes, não pode começar a mascarar-se de tal maneira e a mesclar-se de tal maneira, de forma tão inoportuna, que na opinião pública, com razão ou sem ela, é mesmo assim, conscientemente ou inconscientemente, começa toda a gente a dizer uma coisa que é esta, que são intuitos políticos do Ministério Público, que é uma agenda política. Eu sinceramente, não quero acreditar nisso. Portanto, o que é que eu acho? Acho que há porque de vez em quando parece que há assim uns sobressaltos. Parece que estamos mortos durante um tanto tempo num mecanismo de justiça e de repente há assim um sobressalto e depois acontecem estas coincidências. Ora bem, isto com toda a franqueza anda a criar na opinião pública, já não resulta, são tiros no pé do próprio Ministério Público, por uma razão, não resulta porque já ninguém acredita. Se alguém que vá ver as redes sociais, toda a gente goza com isso. Há caricaturas com isso, há mil e uma coisa a gozar com isso. E nessa altura toda a gente já percebeu que o pior que pode acontecer é isto estar a repetir sistematicamente, porque todos começam a dizer que neste momento o que está a suceder é o quê? É aquela ideia que está a ser transmitida de que há poderes fácticos, que é uma questão muito interessante na teoria política, na ciência política, que é a existência de poderes fácticos, tem sido muito estudada, digamos, há muitos livros sobre isso, há clássicos mesmo, há décadas que é estudada, e há poderes fácticos que influem no processo político do Estado de Direito. Ora, isso é o pior que se pode dizer por uma razão, porque poderes fácticos são ilegais e têm que ser perseguidos e punidos como tal. Portanto, o que é que sucede? É que eu acho, com toda a franqueza, que há uma grande inoportunidade no que respeita ao tempo. Segundo ponto, até porque assim, os poderes equilibram-se entre si e articulam-se, portanto não funcionam em roda livre, não é por si para si, são articulados. Agora, é como amanhã, diga-se passagem, permita-me agora ainda dizer o seguinte, se amanhã a Assembleia da República resolvesse, com uma maioria qualquer, legislar fortemente, restringindo ou transformando a natureza do Ministério Público, o Ministério Público queria dizer que é uma manobra política inadmissível. O que é que sucede? É que, por exemplo, eles aí estão articulados, não é? É por causa disso que os poderes são articulados. Portanto, há aqui umas fronteiras que têm que ser respeitadas. O Poder Judicial tem que respeitar certas fronteiras também. Agora, o que é que acontece? É que eu não sei o que é que se passa com a questão das gêmeas, por uma razão. A mim dá uma sensação que foi uma questão de cunha. É uma cunha que foi metida por alguém que meteu, com razão sem ela, o Presidente da República. O Secretário de Estado pode ter pedido atenção fazer uma atenção a alguém que fez um pedido. Portanto, é uma coisa muito portuguesa, que todos os portugueses, uma vez ou outra, já pediram a alguém, que é, faça lá um favorzinho, por favor, ainda por cima, no caso, umas crianças, que até são luso-brasileiros e, portanto, têm nacionalidade portuguesa, e que sofrem de uma doença muito grave, para aqui, para lá, etc. E alguém fez uma coisa qualquer e disto fez-se um caso gigantesco para atingir, inclusive, o Presidente da República, na minha opinião. Na minha opinião, é ele que está a tocar. O Chega, aliás, por exemplo, programou para ontem, salvo erro, ou para anteontem, uma audição do antigo Secretário de Estado no Parlamento. Isso até dá a impressão que é tudo coincidências. São tudo coincidências.
No dia em que se pede isso, acontece também que há as buscas e tal. Não tem muito sentido isto, não tem sentido nenhum. E os partidos que fazem estas propostas e os poderes que fazem isto deviam poder explicar-se. Tem que haver uma forma de comunicação para o público que explique tudo isto bem explicadinho. A justiça, como todos, tem que se explicar. Neste caso concreto, parece-me claramente um caso de Cunha, e é um caso que, evidentemente, vamos ver o que é que vai dar, naturalmente, mas a questão é esta: o Ministério Público também não pode dizer. Há aqui uma coisa que hoje eu vi nos jornais e, portanto, devo dizer que vendo-a conforme ali. O Ministério Público descobriu que, afinal, o Presidente da República não tem qualquer responsabilidade no assunto. E eu pergunto, então vamos cá ver. Se nós achamos que toda a gente tem direito à presunção da inocência, se a investigação está no princípio, já se antecipam conclusões? José Faustino, vamos ouvir uma análise, não pode ser, uma análise tua a este Isto merece um exame muito melhor e mais apurado sobre a questão. E esta situação, neste momento, ao desenvolvimento desta investigação? Pois, vamos lá ver. Aqui o problema, de facto, está fora do tempo, não é? Portanto, mas isso, o professor Silvério Cunha já falou sobre isso, e isto é um problema que parece-me não ter resolução, porque as coisas misturam-se, não é? Porque, de facto, o Ministério Público, ou seja, aquilo que for, nenhum poder, ninguém vive num ambiente de laboratório. Um casulo? Sim, um casulo. Estão inseridos numa sociedade, e a sociedade articula-se com todas as forças, com todas as coisas que há. E por qualquer motivo, ou mais um, ou porque está a chover, ou porque está muito calor, ou por qualquer motivo, as coisas modificam-se, não é? Ou porque não há gasolina. Há uma greve da gasolina, já não se pode fazer a busca hoje, vai estar amanhã. Se isso não for prejudicial para as provas, etc, etc. Mas isso está mais subejamente dito. Mas foi o doutor António Costa, vocês podem dizer assim, aquele homem tem uma fixação com o doutor António Costa. Tem porque aquele homem fez um mal tremendo ao país que se vai repercutir por 20 anos, pelo menos. Porque ele andou a apregoar, felizmente isso já começa a não fazer doutrina, mas ainda há quem fale nisso. Os acólitos dele falam nisso. Há justiça ao que é da justiça e há política ao que é da política. Isto é uma enormidade de todo o tamanho, parecendo uma coisa muito superior, de uma grande superioridade moral. A justiça está aqui, a política está acolá e as coisas não se intercalam. Não é assim. Eu ouvi falar, o professor hoje também deve ter ouvido falar, eu até fiquei surpreendido e até, olha, se calhar aproveito para lhe perguntar, porque se podem, não deviam poder. Põe-se a questão, mas porquê é que não passaram uma busca ao Palácio de Belém? Podem. Não sei. Eu tenho dúvidas, acho que não podem. Então, o Presidente da República não pode pôr aquela gente toda na rua. Deve poder. Diz à guarda, ninguém aqui entra. Mas é Presidente da República ou o quê? Como dizia o Hermano José, o que é isto? O que é isto? Quer dizer, não há explicação para uma coisa destas. Eu acho que o Ministério Público, ninguém pode fazer buscas no Palácio de Belém. Eu acho que não. Eu, se fosse Presidente da República, mandava-os prender. Em casos de flagrante delito, talvez. Não sei, pois talvez. Se houver lá tiros ou qualquer coisa, mas eu dizia à guarda para os prenderem. Prende essa gente toda, faz favor. Chamava a tropa, ele é comandante supremo das Forças Armadas, mandava prender todos. Chamava o almirante. Era limpinho. Quer dizer, as pessoas não se medem, não se enxergam. Agora, eu em parte, estou no essencial, estou de acordo com o professor Silvério Cunha. Eu também faço favores, o favor não é mau, não é? A velhota que está à porta do supermercado com uma cesta enorme de compras, o neto não a vê pescar, e a gente vai levar a senhora a casa se eu preciso, ajudar um amigo. Não é favor nenhum, isso são coisas normais. Dizer ao médico, ó, Sr. Doutor, veja lá aquele desgraçado, anda ali a queixar-se há uma data de tempo. O senhor não pode ali ver o que é que se passa. Ó, senhora enfermeira, veja lá. Ó, senhor não sei o quê. Quer dizer, isso são coisas da vida. E ai de nós quando isto desaparecer. O problema disto tudo é que o resto das injeções custam 4 milhões de euros. Este é que é o problema. Porque se a coisa fosse barata, digamos, sei lá, 40 ou 50 mil euros cada injeção, é daquelas coisas, o Estado gasta tanto, se é 4 milhões, e isto aqui é um problema complicado. Agora, está à vista de toda a gente o que é que se deve ter passado. O filho mandou uma boca ao pai, o pai, não sei, vê lá o que é que eles podem fazer, os outros atendendo a isso, coisa. Depois há sempre uma pessoa que aparece que é filho do presidente, mesmo que nem invoca esse estatuto, é essa atenção.
Pois há outra coisa que eu também não acredito. Toda a gente sabia. Toda a gente sabe estas coisas, porque as coisas desta dimensão sabem-se. É para tratar lá disso e tal, não sei o quê. E havia uma velha frase própria das ditaduras, que o professor Silvério Cunha sabe, isso é da ciência política, quando o ditador não quer ou que entrar em pormenores, chama o indivíduo e faça o que tiver que ser feito. Eu não sou visto nem achado nisso. Certo? Portanto, faça o que tiver que ser feito. E agora, a ministra não sabia... Ou é Ficamos à espera de mais informações desta investigação. Não, mas sempre houve quem desse o corpo às balas para defender outro, pronto, ele está queimado. E depois à frente para o outro não ser queimado. Mas deixa-me questionar uma coisa. Agora isso tem muito tempo de se resolver. Em termos pessoais, eu tenho boa impressão do Lacerda Salles. Mas isso não chega. Pois não. Vamos a Israel, ao conflito em Israel. O secretário de Estado das Nações Unidas alerta para conflito regional com a escalada de tensões entre Israel e o Líbano. António Guterres alerta para este conflito depois de terem estado a aumentar o número de ações militares no norte de Israel. E de lançamento de roquetes por parte do Hezbollah a partir do Líbano. Entretanto, durante a semana, Israel publicou os nomes dos milicianos mortos no ataque que fez a uma escola em Gaza, que aconteceu durante esta semana, para provar que o ataque que fez tinha objetivos militares. Silvério Cunha, este é um conflito que para já não tem novidades desde a semana passada, podemos assim dizer. Nada. Acontece que a questão que, enfim, o secretário da ONU chama a atenção para uma coisa que de facto é relevante porque é diferente. É bom lembrar que o apoio do Irão ao Hamas é um apoio puramente estratégico e até um bocado instrumental, porque não tem correspondência ideológica. Porque o Hamas vem da Irmandade Muçulmana, sunita, uns radicais fundamentalistas sunitas, enquanto que o Irão apoia apenas porque estão, digamos assim, sempre a atacar Israel. Já o caso do Hezbollah, ou Hezbollah, como alguns dizem, é diferente, porque o Hezbollah é xiita e, portanto, tem o apoio, são, digamos, irmãos, digamos assim, de sangue do Irão, e o Irão apoia-os e até os arma, e deve dizer-se que o Hezbollah tem muito mais armamento e muito mais gente do que o Hamas. Agora, a questão que se coloca é um bocado esta, que é assim, eu já não, quer dizer, a questão da guerra é uma questão complicada de resolver, porque eu acho que há uma proposta de paz em cima da mesa, neste momento, que o Presidente Biden colocou, e que, evidentemente, grande parte, a meu ver, da opinião pública israelita já aceitou. Benny Gantz aceita isso. E, portanto, Netanyahu não está a aceitar, porque uma parte do seu governo ameaça fazer cair o governo, fazer cair Netanyahu. Portanto, eles têm uma maioria de 4 lugares no Parlamento, são 64 em 120, e acontece que, obviamente, o que está a acontecer é que há um dilema dentro do próprio governo Netanyahu, porque há um grupo que quer uma coisa e outro grupo não quer. Portanto, esse é um problema complicado desse tipo. Agora, há um projeto de paz. Esse projeto de paz, a meu ver, deve ser aceito sem sombra de dúvidas pela própria comunidade internacional e tem que haver urgentemente, digamos, tem que se pôr em execução esse projeto o mais depressa possível por uma razão. Estes processos são processos muito longos, são processos em que toda a gente suja as mãos, são processos que têm que se resolver a partir de um dado momento. O momento aqui, para meu ver, o momento-chave é 1948, a independência do Estado de Israel, embora haja uma longa história desde 1917, mas acontece que esta independência tem que ser assegurada e garantida pelas potências. Foi reconhecido pela ONU, reconhecido pela União Soviética, tudo isso, portanto, tem direito à sua soberania. A partir desse momento, tem direito à segurança e à sua existência em paz. Tem que haver um outro Estado, tal como a Assembleia Geral da ONU determinou, e esse Estado também tem que preencher condições que garantam essa mútua segurança. Portanto, tem que haver isso. E isso tem aí as potências. Têm que fazer aquilo que ao longo do tempo sempre fizeram. É bom lembrar uma coisa que pouca gente sabe a origem. A Suíça, a Confederação Helvética, melhor dizendo, que é o nome oficial da Suíça, a Confederação Helvética tem neutralidade perpétua. De onde vem isso? De um tratado celebrado no século XIX, garantido pelas potências, que garantiram isso sempre. Curiosamente, nunca houve uma alteração de circunstâncias que alterasse essa característica da Suíça, porque a Bélgica já quis isso e por 2 vezes foi invadida, porque não foi reconhecida a neutralidade. A neutralidade só tem efeitos quando é reconhecida por todas as partes. E até hoje, de facto, a Suíça
foi reconhecido por todas as partes. Portanto, a Suíça não existe porque deixou de doar a neutralidade. Não, é resultado da conjuntura da vontade das potências. Ora, as potências aqui neste caso também têm que ter vontade. E tinham que garantir uma coisa muito simples que é esta. E que tinham que garantir que, efetivamente, tem que haver paz e tem que se impor, se necessário pela força, a paz. Portanto, é só para dizer isto. Eu não penso que haja grandes alterações. Acho que António Guterres fez bem numa coisa. E, atenção, está a ser prudente e está a ser certo. É que a guerra com o Hezbollah é uma outra frente diferente, porque tem contornos e conteúdos ideológicos muito diferentes e até do ponto de vista do armamento. E, portanto, eu penso que é outra coisa que se pode formar ali. E eu julgo que, até perante a vitória, digamos, Israel não vai ganhar ao Hamas no sentido de eliminá-lo. Não vai. O Hamas não deixam. Não vai conseguir. Não querem. Como é que consegue? Sabe, tem um mundo contra ele. Nunca se consegue. Nunca se consegue. Agora a questão que se põe é o Hezbollah é que pode ter uma reação mais complexa, mais dramática, e acontece que isso é uma questão que tem que ser equacionada à parte. E acho que o Guterres tem razão nesse sentido. É um risco para Israel? Qual risco? É um risco. A questão do Hezbollah ter uma ação mais diferente daquela que tem acontecido no Sul. Vamos lá ver. Israel, desde que foi formado, vive num risco. E à exceção da instalação dos colonatos, e mesmo isso é uma história muito longa, que não vale a pena agora, mas eu admito que é uma exceção, tudo o resto, Israel responde sempre com medidas de retaliação. Quando Israel responde a qualquer coisa, quando Israel faz qualquer coisa, é como resposta àquilo que lhe aconteceu. Se vai para o Líbano, é porque foi bombardeado pelo Líbano, o Hezbollah. Se vai para a faixa de Gaza, que ele dominou e que entregou à autoridade palestiniana, que foi deposta pelo Hamas, não é? Foi em resposta ao atentado de outubro. É sempre em resposta. Portanto, Israel responde, retalia, nunca se fica. Este é que é o ponto. E, portanto, Israel, claro que não lhe é indiferente estar em paz ou estar em guerra. Agora, há uma coisa que é certa. Israel não pode deixar, por mais que Guterres grite, não pode deixar de responder ao Hezbollah em tempo oportuno e da forma oportuna, de preferência arrasando-o. É assim que tem que ser. E em relação, o mesmo se passa ao Hamas. E, portanto, não pode ganhar, nem pode... O Israel não pretende, com certeza, é uma utopia, acabar com o Hamas. Não é isso. É derrotar a derrota total do Hamas na faixa de Gaza. Isso é impossível porque a comunidade internacional não deixa. Não os deixam mexer. Portanto, não pode ser isto, não pode ser aquilo, não pode ser aquilo outro. Aliás, continuam a morrer guerrilheiros do Hamas. Só morrem mulheres e crianças. Só. Guerrilheiros do Hamas não morrem. É uma coisa extraordinária. E de maneira que Benjamin Netanyahu, volto a repetir, tem toda a razão em dizer, nós até aceitamos tudo, mas a gente não quer, a guerra não acaba, a gente tem que chegar ao fim em acabar com a ação militar do Hamas. Porquê? Por uma razão simples, porque ao fim de 2 ou 3 meses está outra vez com o mesmo problema. Aliás, eles não param de mandar rockets para Israel. Portanto, aquilo tem que continuar. Agora, as propostas dos Estados Unidos são bem-vindas, naturalmente que sim, umas tréguas de uns tempos, a libertação dos reféns, naturalmente sim, mas eles têm morto reféns, sistematicamente, os reféns qualquer dia nem existem vivos, só existem corpos se existirem. Portanto, cortes defuntos, não é? Esta é a realidade, o resto é tudo utopia. Do conflito no Médio Oriente, vamos para o conflito a leste, mas com esta celebração dos 80 anos do desembarque da Normandia. De fora da lista de convidados para as comemorações ficou o presidente russo, por causa da guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu continuar a defender a Ucrânia para evitar que o país caia perante a opressão russa. Avisou que a democracia está mais ameaçada do que nunca. Já o presidente francês comparou a coragem do povo ucraniano ao espírito das tropas dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Silvério Cunha, esta foi uma celebração do início da libertação da Europa, do jugo nazi, com muita relação, a fazer uma ligação direta à invasão da Ucrânia pela Rússia. Bom, eu acho que o discurso de Biden, devo dizer, que foi um discurso importante e teve, de facto, uma componente fundamental e, pela primeira vez, digamos assim, a meu ver, pela primeira vez, não. Biden fez um discurso importante do ponto de vista do que é, digamos assim, as marcas fundamentais da democracia, comemorando os 80 anos. É evidente que nós já sabemos, historicamente falando, que a invasão da Normandia
digamos, foi importantíssima, foi necessária, mas evidentemente que também foi necessário que o Exército Vermelho estivesse do outro lado a atacar os nazis, senão a coisa não dava resultado tão facilmente assim. Seria talvez... Mas estava a atacar o Exército Vermelho. Quando o Exército Vermelho atacou os nazis, derrotou-os, francamente. Mas fugiram, deixaram de cair, só resistiram em coisa. Sim, mas quer dizer... o Exército Vermelho foi muito importante. Relativamente... Foi importante. As tropas americanas pararam por deixar entrar em Berlim. Sim, mas foi importante. Isso é o que eles querem que se diga. Mas foi importante, indiscutivelmente importante. Agora, a questão que se coloca é esta. Foi importante, foi o inverno russo. Foi importante. E a estupidez do Hitler. Mas mesmo isso, tudo isso conduz a que, enfim, a forma como o Exército Vermelho... Eles não estavam no embarque da Normandia. Agora, o problema que se põe... eu penso eram os americanos, os ingleses e os canadianos. Eu penso que a questão... Esses é que morreram para vir libertar a Europa. Eu penso que a narrativa tem que ser equânime. Todos os lados contribuíram. Agora, a questão que se põe é a Normandia foi muito importante e, de facto, tem um significado especial. É que realmente foi em nome de uma democracia que foi diretamente ameaçada pelos 3 países do eixo, o Japão, a Itália e a Alemanha, que efetivamente, digamos, foi essa democracia que foi defendida. E Biden fez, a meu ver, um discurso bastante interessante, devo dizer, do ponto de vista doutrinário, porque foi um discurso bem feito e um discurso que soube calibrar as coisas. A puxar para a Ucrânia, enfim, é uma questão de conjuntura, portanto, para mim, eu diria assim, para mim o importante, achei a cerimónia também bastante interessante, achei que homenagear aqueles senhores idosos, estava lá um de 108 anos, que estavam ali. Vi uma coisa que eu segui por um canal francês em direto, as comemorações, e achei impressionante ver aqueles homens de 90 e muitos, e como digo, um de 108, comoverem-se, falarem dos seus camaradas de armas que faleceram logo ali, aqueles que tombaram todos ali. E devo dizer o seguinte, acho que todos os soldados que tombaram, inclusive os alemães, das tropas regulares, não falo das SS, todos os alemães das tropas regulares que caíram também caíram, julgando que cumpriam o seu dever, estavam enganados, mas também sofreram muito. E, portanto, eu acho que, efetivamente, deve haver... há períodos nestas guerras em que, efetivamente, os ideais falam mais alto. E acho que toda aquela juventude que, alguns 18 anos, 17 anos, que estiveram ali, que combateram e morreram, e os primeiros, morreu muita gente na primeira investida, devo dizer que fizeram gratuitamente. E devo dizer que há episódios interessantes. Deixe-me, Matias, só contar uma coisa que aconteceu, por acaso, que tem a ver com uma morte que aconteceu há 4 dias. Há 4 dias, dia 3, faleceu um dos maiores teólogos contemporâneos, que foi Jürgen Moltmann, alemão, um teólogo protestante, que tem uma obra gigantesca e um pensamento fundamental. Jürgen Moltmann morreu com 98 anos. E ele participou também na guerra, porque foi, claro, incorporado no exército alemão, e foi apanhado pelos ingleses. E foi levado para um campo de internamento na Escócia. E esteve 3 anos prisioneiro nesse campo de internamento. E ele era agnóstico. E começou a converter-se por uma coisa muito curiosa. É que na Escócia os ingleses puseram os prisioneiros alemães a trabalhar na reconstrução daquilo que os bombardeiros alemães tinham destruído. E o interessante está nisto. Bom, até aqui, ok, é trabalho, e não era um trabalho forçado, não era nenhum campo de concentração. E o interessante é nisto. É que Moltmann disse sempre que aquilo que impressionou foi a forma amiga como a população escocesa acolheu os prisioneiros alemães. E isso converteu ao cristianismo e transformou-o num dos maiores teólogos do século XX, sem dúvida, um dos 3 ou 4 maiores teólogos, protestante, não católico, mas cristão, e que efetivamente teve uma influência enorme, em livros fabulosos. Acontece que, isto para dizer o quê? Para dizer que nestas guerras, aquilo que mais me impressionou foi ver hoje estes senhores muito idosos, que na verdade foram combater gratuitamente, deram a vida gratuitamente. Todos esses jovens canadianos, franceses também, a resistência francesa também foi muito importante, todos esses jovens, que afinal eram homens, uns mais velhos, mais novos, mas os jovens que morreram logo ali, morreram e deram vida gratuitamente por um princípio a que de facto obedeceram, que foi este: há que libertar um continente e, portanto, vamos fazer por isso. E acontece que eu acho que isso merece uma grande homenagem. José Faustino, esta celebração faz esta ponte com o conflito na Ucrânia? Faz e de que maneira? E devemos tirar lições práticas da questão histórica. O professor disse o essencial sobre aquilo que foi o desembarque na Normandia mas essa comparação é que tem que ser feita. E a comparação começa por aqui.
Também nesse tempo, em minoria, é certo, havia uns que diziam que era preferível ter o jugo do nazi do que morrer. E houve, de facto, americanos, canadianos e ingleses que invadiram lá com grande dificuldade e tudo mais. Portanto, aquilo que é sabido. E também havia, nesse tempo, como há agora, os defensores da paz e cooperação. E também se podia, nesse tempo, em vez de invadir a Normandia ou invadir a Europa, pactuar e negociar a paz com Hitler, como agora se pode fazer com Putin. Como era? Qual era a parte de metade da França que ficava com Hitler? E qual era a parte da Bélgica que ficava com Hitler? Que é para a gente saber. Os grandes defensores da paz de hoje cortam a Ucrânia como quem corta um bolo aos bocados, como é que cortavam a Europa? De que lado é que ficava do lado da Alemanha e de que lado é que ficava para o lado de cá? Nem todos os defensores da paz defendem isso. Ouça, não defendem como? Se tiram as armas, tem que se defender. Alguma coisa cedem ao Putin. Não, isso é paz dos mortos. Ou o Putin vai-se embora. Pois. O que é que outro dia vi um excelente teórico, que eu não digo o nome por respeito até. A paz democrática pode implicar guerra. Pois é que como é que era? Os alemães têm que sair, mas têm que ser não sei o quê. Então, mas porque é que eles têm que sair da Ucrânia? Tem que pôr os carros a trabalhar e ir-se embora. Põem-se a andar de acordo aos sapatos, como se costuma dizer. É pôr-se a andar. Qual é o problema de saírem? Ninguém é que os impede de sair, eles saiam. Claro que nem o Putin sai da Ucrânia, como Hitler não saía da Europa, se não fosse à porrada, desculpem o termo. E se não fosse, infelizmente, com os milhares de mortos, de forma desinteressada, jovens de 18 anos, que esses velhotes que todos vimos recordaram nesses tempos, morreram na juventude. Salvaram aquilo que eles agora andam a fazer, não é? E que andam agora a manifestar-se contra isto e contra aquilo e contra aquele outro, sem saber bem o que é que andam a fazer, a falar coisas que o ambiente, a paz, o que é mais? Os gays e essas coisas todas. Ou eles pensam que na Palestina que podem ser gays? Pensaram isso? Porque tem lá, são transgêneros e essas coisas. Lá na Palestina são. Ou no Irão. Ou no Irão. Serão. Até e qual é o país mais poluidor? Israel é o país dos menos poluidores do mundo. Não, ao contrário da Rússia e da China. Até isso não os preocupará. A gente tem que começar a falar as coisas. Portanto, se alguma coisa a tirar, para além da nostalgia das pessoas que seguiram aquilo como nós, não no tempo, mas em diferido, na nossa infância, dos filmes, etc, etc, é importante estas comemorações, elas que sirvam de lição para os tolos e idiotas úteis que temos aí pela frente. Chegamos assim ao já final apareceu nas redes sociais, mas não tenho outra forma de definir isto. Porque, quer dizer, eu não acredito pessoas extremamente inteligentes da nossa praça a defender coisas que não têm explicação nenhuma. Só o mínimo que lhes posso chamar é idiotas úteis. Pronto. Chegamos assim ao final desta revista da semana a falar dos 80 anos do desembarque da Normandia e do conflito no leste da Europa, na Rússia, na Ucrânia. Desculpe lá. Eu vi vocês fazer isto. Eu vi os canais franceses transmitirem um filme notável que é O Dia Mais Longo. Em Portugal já foi transmitido uma vez ou outra. Admira muito. E eu vi no cinema. Sim, eu também vi. E acontece que admira muito que as televisões no nosso país não tenham passado naquele dia. Eu acho que é falta de serviço público. O Resgate do Soldado Ryan. Sim, mas esse também. dia, O Dia Mais Longo, é um filme notabilíssimo. Mas esse é já mais recente, sim. Mas é um clássico. O Dia Mais Longo é um clássico. Em França foi transmitido. Claro que sim. Chegamos assim ao final desta revista da semana. O encontro está marcado consigo para de hoje 8 dias, sempre disponível em dianafm.com e YouTube da Diana.